Sabe aquela sensação de terminar o dia de trabalho completamente exausto, mesmo sem ter carregado uma única caixa? Pois é. Aquela pressão constante, o acúmulo de cobranças, aqueles conflitos diários, tudo isso drena a nossa energia de um jeito absurdo. E olha, essa exaustão mental invisível não é frescura e nem só um cansaço do dia a dia. É um problema real, um problema gigante no mundo corporativo hoje. E o detalhe é mais importante, a legislação agora está de olho nisso. Essa exaustão toda já é oficialmente classificada como risco ocupacional. Não é o tipo de coisa que aparece num laudo de manutenção de equipamento, né? Aparece na mente das pessoas, no comportamento e principalmente na forma como o trabalho é organizado. Então, bora direto ao ponto. É exatamente sobre como ficar em dia com essas novas exigências legais que vamos focar na nossa análise de hoje. O foco deste nosso material é destrinchar os FRPST na prática, especialmente para as pequenas e médias empresas. Nós vamos olhar com muito cuidado para a atualização da NR1 e entender como avaliar tudo isso pela lente da ergonomia lá na NR17. E vamos ser sinceros, gerenciar riscos psicossociais deixou de ser um luxo de empresas gigantes faz tempo. Virou exigência legal direta. Mas aqui está o grande pulo do gato. Quem sabe gerenciar isso direito não foge só de problema na justiça, não. A empresa ganha em produtividade, melhora a saúde da equipe e, consequentemente, os resultados operacionais decolam. Vira uma vantagem competitiva enorme no mercado. Para a gente se organizar, nosso caminho aqui vai ser super prático. Primeiro, vamos entender os fatores psicossociais. Segundo, passar pela identificação na prática. Terceiro, focar na avaliação ergonômica preliminar, a famosa AEP. Quarto, montar o plano de ação. Quinto, entender o peso da liderança. E, por fim, fechar com o monitoramento contínuo. Então vamos dar a largada com o nosso primeiro ponto, entendendo os fatores psicossociais. A sigla FRPRT pode parecer um palavrão, mas significa fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Traduzindo do juridiquês, são basicamente os riscos que nascem exclusivamente da própria forma como o trabalho é estruturado e gerenciado pela empresa. Quer dizer, a gente não está falando de uma engrenagem que quebrou ou de um piso escorregadio. Estamos falando puramente de comportamento organizacional. Eles moram na maneira como a gestão atua, em como aquela meta é empurrada para a equipe e na qualidade da comunicação lá dentro. E isso deixa muito clara a diferença entre o que a gente sempre teve o costume de avaliar e o que a gente precisa avaliar agora. De um lado, temos os riscos físicos clássicos, bem concretos, aquela máquina sem proteção ou um barulho ensurdecedor. Do outro lado, entram os riscos psicossociais, aquelas metas completamente surreais, a pressão o tempo inteiro e, claro, uma liderança totalmente despreparada. A mudança de chave aqui é brutal. Percebam que ignorar a organização do trabalho virou um passivo certeiro. Se a organização não cuida do seu próprio comportamento gerencial, ela já está fabricando risco. O que nos leva ao nosso segundo ponto, a identificação prática desses riscos. Na prática, o jeito que esses riscos aparecem é fascinante. E para identificar, a regra de ouro é simples: olho aberto e ouvido atento. Prestem atenção naquelas frases de alerta que vivem ecoando pelos corredores. Coisas como, aqui é tudo urgente, nunca dá tempo de fazer nada, a gente não sabe o que o chefe quer, ou tem sempre alguém gritando. Acreditem, isso não é só desabafo perto da máquina de café, isso é dado técnico. O risco psicossocial dá as caras na fala, na tensão do setor, muito antes de virar um atestado médico de 30 dias na mesa do RH. E a melhor parte disso tudo, ninguém precisa comprar nenhum software complexo ou equipamento científico para captar isso. As ferramentas são incrivelmente acessíveis. Basta observação direta do trabalho como ele realmente acontece, conversas genuínas com as equipes e aplicação de checklists simples e bem direcionados. Para identificar de verdade, a gente só precisa de escuta ativa e observar a dinâmica sem ficar julgando. Muito bem. Vamos entrar agora na nossa terceira parte, a avaliação ergonômica preliminar, a AEP. É exatamente aqui que as coisas se encaixam com a atualização da NR1 e as exigências ergonômicas da NR17. Só identificar o problema não resolve. Os riscos precisam ser formalizados. E o grande truque da avaliação ergonômica preliminar, a AEP, não é criar uma equação matemática complexa, mas sim olhar para 3 critérios muito práticos: frequência, intensidade e impacto. A lógica é muito direta. Isso acontece o tempo todo? Essa pressão é forte? Isso está adoecendo alguém ou induzindo ao erro? Por exemplo, uma cobrança ocasional, leve, é um risco baixo, mas uma pressão pesada, diária, em cima de uma meta impossível, o risco dispara para alto na hora.
Fazer essa classificação na app é o que permite a gente saber o que precisa ser resolvido primeiro. E onde a gente registra tudo isso? No famoso inventário de riscos. E prestem muita atenção aqui. A norma não está pedindo um documento super sofisticado, cheio de páginas. Ela quer evidência. A gente precisa provar que olhou para o risco, avaliou na app e está tomando providências. Uma boa planilha simples, defensável e objetiva é mais do que suficiente para provar que a empresa está em conformidade. Anota-se qual é o risco, em qual setor ele está, descreve a evidência que provou aquilo e dá a nota do nível. Simples, prático e direto ao ponto. Passando para a etapa de solução, nosso quarto ponto, construindo o plano de ação. Para o negócio ter validade de verdade e a conformidade não ser só no papel, cada risco que foi lá para o inventário precisa vir acompanhado de um trio obrigatório: uma ação concreta, um responsável definido e um prazo claro. Se a equipe está sofrendo com sobrecarga, a ação não pode ser marcar uma palestra sobre resiliência. Palestra paliativa não conserta falha de gestão, gente. A ação tem que ser, por exemplo, redistribuir as tarefas do setor. O responsável pode ser o gestor da área e o prazo, 30 dias. O plano de ação tem que bater de frente com a causa raiz. Se a meta é uma fantasia e ninguém muda a meta, o risco continua lá intacto. E isso nos traz para o nosso quinto tema, que é o coração de tudo isso: o papel da liderança. Olha, se a gente tivesse que apontar para um único fator como grande gerador de risco psicossocial, sem dúvida alguma, seria a liderança. Comportamentos como impor metas fora da realidade, manter uma comunicação ruim ou nunca reconhecer o esforço da equipe são verdadeiras máquinas de gerar desgaste. Mas a moeda tem dois lados. O oposto também é real. Uma boa liderança é, de longe, o maior escudo protetor de uma equipe. Um gestor que deixa as coisas claras, mantém um ritmo de trabalho equilibrado e escuta de verdade, muda todo o cenário. A grande sacada das normas atualizadas é que elas colocam o hábito de gestão debaixo do microscópio. Fazer análise ergonômica agora é parar de olhar só para quem aperta o parafuso e começar a olhar atentamente para quem dá a ordem. Caminhando para a nossa última etapa. Ponto 6. Monitoramento contínuo e prevenção. Gerenciar risco psicossocial não é um projetinho que a gente faz em um dia e nunca mais olha. O ambiente corporativo é vivo, muda o tempo todo. Por isso, a gente precisa de um monitoramento contínuo e dá para acompanhar isso usando métricas que quase todo RH já tem em mãos. Como estão as taxas de absentismo e a rotatividade do pessoal? Tem muita queixa interna pipocando? Cruzar esses dados com reuniões de check-in curtinhas, papo de 15 minutos com a equipe, já garante que a gente mantenha o dedo no pulso do ambiente de trabalho. É aquela história: se o monitoramento para, o risco volta. No fim das contas, aplicar a NR1 e a NR17 de forma estruturada traz um benefício imenso. Quem fecha os olhos para isso corre riscos legais sérios. Mas a empresa que implementa essas diretrizes direitinho transforma o que seria só um custo de conformidade em um crescimento sustentável. Cuidar de como as pessoas trabalham não é apenas seguir regra, é gestão inteligente. E isso bate direto no resultado final, melhorando a produtividade e construindo um engajamento que realmente funciona na prática. Chegando ao fim da nossa análise, é fundamental a gente fazer uma pausa para uma reflexão profunda. Olhando para a estrutura atual de trabalho, com base em tudo que vimos sobre avaliação ergonômica preliminar e o papel crucial da liderança, o ambiente corporativo de hoje protege as pessoas ou está adoecendo a equipe aos poucos em silêncio? A resposta para essa pergunta é o que dita diretamente o futuro e a sustentabilidade de qualquer negócio no longo prazo. E, para a gente fechar de vez, fica este pensamento final. Cuidar do trabalho vai muito além de dar capacete para evitar acidente visível. A verdadeira avaliação ergonômica e psicossocial serve exatamente para impedir que as pessoas adoeçam no silêncio. Afinal de contas, a estrutura de gestão de hoje está apenas cumprindo burocracia de papel ou está ativamente salvando aquelas vidas que muitas vezes ficam invisíveis nos corredores das empresas? Pensem nisso.